Today, Hoy there is a new pope. hay un nuevo papa. In 1965, En 1965, at the Second Vatican Council, en el Concilio Vaticano II, the Pope back then, there was a committee that came up with a document. el Papa y el comité que estaba trabajando en ese momento publicó un documento. And the document was called Dignitatis Humanae. Y el documento se Human llamaba dignity. Dignitatis Humanae, dignidad humana. And recently, Y recientemente, the Catholic Church has a new version of human dignity. la Iglesia Católica ha desarrollado un documento que es una nueva versión de la dignidad humana, Infinite dignity. que se llamaba Dignidad Infinita. So what I'm saying is that religions Lo que estoy diciendo es que las have religiones this intuition that human beings are important. intuyen que el ser humano es importante. But why? ¿Por qué? Because human beings are habitations of God. ¿Por qué? Porque el ser humano es habitación de Dios. So there is a consensus in that. Así que hay cierto consenso en esto. So I hope that from today on, Así que espero que de hoy en adelante, when you see a person, cuando veas a una persona, remember that person is sacred. recuerdes que esa persona es sagrada. The vocation of that person La vocación de esa persona is to really be a habitation of God. es ser realmente una habitación de Dios. O ensinamento falso da dignidade humana da Igreja Católica é a mesma falsa liberdade religiosa. É o documento do Concílio Vaticano II que a Igreja Adventista anda pregando pelo mundo. Trocaram a mensagem do terceiro anjo pela doutrina social da Igreja Católica, ensinando o ensinamento falso da dignidade humana da Igreja Católica, a qual é a mesma falsa liberdade religiosa. É o decreto dominical, essa falsa liberdade religiosa, a doutrina social da Igreja Católica. Ellen White nos avisou, e agora se cumpriu. Fique a Igreja nominal e os adventistas nominais, como Judas, nos trairiam para os católicos, a fim de obter sua influência e se opor à verdade. Os santos, então, serão um povo obscuro, pouco conhecido pelos católicos. Bom dia, pessoal. Quero chamar a atenção de vocês para essa placa. Esta placa está dizendo o seguinte: a doutrina social da Igreja Católica é a mesma falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista. E sobre esse tema aqui eu vou fazer esta pregação desta manhã, para vocês entenderem o que é a doutrina social da Igreja Católica. Foi fundada pelo líder da Igreja Católica, Leão XIII. E essa doutrina aqui é para trazer a supremacia papal de volta, igual na Idade Média. E com essa doutrina social da Igreja Católica, eles fizeram o Concílio do Vaticano II, que teve 3 anos de duração. Foi do ano 1962 a 1965. E convocaram todas as igrejas e religiões para esse concílio. E para a Igreja Adventista, desse concílio, foi dado um cargo, um departamento para a Igreja Adventista, que é o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa para a Igreja Adventista. Esse departamento, tendo o nome de Assuntos Públicos, está relacionado à doutrina social da Igreja Católica.
para a Igreja Adventista receber esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa, a Associação Geral da Igreja Adventista enviou para o Concílio do Vaticano II 2 pastores, levando de presente para o líder da Igreja Católica 2 medalhas de ouro. Aí o líder da Igreja Católica, que era aquele homem chamado, que as pessoas chamam, né, de Papa, ficou muito feliz e abençoou os 2 pastores da Igreja Adventista. Isso no ano 1965. E deu para a Igreja Adventista o departamento dessa liberdade religiosa, o qual é a falsa, que é a mesma coisa da doutrina social da Igreja Católica. Então, para isso, a Igreja Adventista, ela assentou a cadeira da ONU no ano 2003 para executar o departamento de liberdade religiosa que ela recebeu da Igreja Católica no Concílio Vaticano II. E com esse departamento, a Igreja Adventista, controlada pela Igreja Católica, mudou o nosso mundo aí. São essas leis que vocês veem que não pode mais pregar sobre a religião do outro. Dizer que a religião do outro está errada já é crime. Também se vocês falar ou pregar contra a imoralidade, questão de homem com homem se deitar, fazer, né, se casar, imoralidade, né? Que nós sabemos que o casamento é homem com mulher, não homem com homem nem mulher com mulher. Então todas essas leis que você vê no Brasil, dizer de homofobia, de intolerância religiosa, que está prendendo as pessoas, multando as pessoas, procedeu da doutrina social da Igreja Católica, que deu para a Igreja Adventista o departamento dessa falsa liberdade religiosa, e a Igreja Adventista fez as leis no Estado. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, que a Igreja Católica, ela é a besta de Apocalipse, e a Igreja Adventista, promovendo a doutrina social da Igreja Católica, que é a falsa liberdade religiosa, ela é a imagem da besta de Apocalipse. A Igreja Católica, ela matou mais de 100 milhões de pessoas na Idade Média. A instituição mais assassina da Terra é a Igreja Católica, que matou mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média. Só que a Bíblia fala de uma imagem da besta. O que é uma imagem? Uma repetição do que a Igreja Católica fez no passado. A Igreja Adventista, os templos dela, os templos, vai fazer a mesma coisa. Agora a igreja futura assassina a Igreja Adventista. Por onde? Pelas leis que ela fez no Estado. Ela fez essas leis no Estado que não pode mais pregar a palavra. Eu posso falar da minha fé, que eu guardo sábado, eu posso falar. Mas falar que aqueles que guardam o domingo está errado, e que se continuar a guardar o domingo vai receber as 7 últimas pragas, que o domingo é o sinal da besta, essa lei falsa de liberdade religiosa da Igreja Adventista já está no Ministério Público Federal, já multando a pregação. Ou seja, se for pego a pessoa pregando, então a pessoa é multada e preso. Então, e nós não vamos deixar de pregar por causa que a Igreja Adventista, controlada pela Igreja Católica, colocou lei no poder civil. Nós não vamos deixar de pregar. Nós temos a mensagem para avisar o mundo. As 3 mensagens de Apocalipse capítulo 14. Devemos avisar o quê? Que o líder da Igreja Católica é a besta, para que as pessoas não vão por fogo, porque se as pessoas ficarem no sistema da Igreja Católica, vão por fogo. Devemos avisar o que também? Sobre a imagem da besta, que todos os que ficar
nos templos adventistas, promovendo a falsa liberdade religiosa para guardar o domingo, como a igreja adventista já está fazendo um culto no domingo de manhã, começando pelas capitais. Isso é receber o sinal da besta. Mardoqueu, se ele tivesse se curvado perante Amã, não tinha saído o decreto para matar os judeus. E se os 3 hebreus tivessem se curvado perante a estátua de Nabucodonosor, Nabucodonosor não tinha lançado os 3 na fornalha ardente. Então, os adventistas já estão fazendo culto no domingo de manhã. Por quê? Porque eles passaram a ser a segunda católica, promovendo a falsa liberdade religiosa. Já estão obedecendo a besta e fazendo culto no domingo de manhã. E a profetisa L.G. White falou que os adventistas nominais, como Judas ia nos trair. Eu sou adventista, mas os nominais dos templos nos traíram. Colocaram as leis falsas de liberdade religiosa para nos perseguir. Eles fizeram isso em obediência ao Concílio Vaticano II. E aí está as leis no Ministério Público Federal. E as pessoas, quando vê a pregação, a gente pregando que o domingo é o sinal da besta, que o líder da Igreja Católica é a besta, e que a imagem da besta são todas as igrejas que fazem culto no domingo de manhã, incluindo os templos adventistas, então eles vão dizer que nós somos intolerantes religiosos e racistas religiosos, e que nós devemos ser condenados. No início, a multa, depois aprisionamento e finalmente a pena de morte. Já a multa e prisão já está por lei, só falta agora sair pena de morte para nós que pregar a verdade. Nós devemos avisar essa verdade para que você toma posição inteligente e passa a se unir com o povo de Deus. O movimento adventista do 7º dia fora dos templos, não é dos templos, porque como Judas, os adventistas dos templos nos traíram. Você tem que ser adventista do 7º dia, mas fora dos templos, unido com este ministério que está dando o aviso da queda de todas as igrejas, que elas estão unidas com a católica pela a falsa liberdade religiosa, que é a mesma doutrina social da Igreja Católica, que foi lançada pela a besta e no Concílio Vaticano II assinaram um documento chamado Dignidade Humana, que é a falsa liberdade religiosa da Igreja Católica que a adventista está promovendo. Então, esse foi o aviso dessa manhã. Então, vocês ficaram cientes do que está acontecendo. Chegou o período de quê? Da imagem da besta. Todas as igrejas estão no poder civil. A católica, ela agora ela não é dona somente da Igreja Católica. Ela é dona da Igreja Adventista e de todas as outras religiões, porque todas elas estão na doutrina social da Igreja Católica, promovendo a falsa liberdade religiosa. Se você está no templo da Assembleia de Deus, no templo da Universal, da Adventista, você está no sistema da imagem da besta. Se você é católico, você está no sistema da besta. E você tem que sair e se unir com este ministério, que é o Ministério Adventista fora dos templos. Então, muito obrigado e um bom dia para todos. Amém? Amém. Pode afastar. Afasta. Louvado seja Deus! Mais uma pessoa fez o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo em Elias Jonan. Dessa vez foi o nosso querido irmão Marcos
José. Assista o confessar do nosso querido irmão Marcos José. E depois um lindo hino com a nossa irmã Maria Conceição. Amém e amém. Eu, Marcos José, acredito que Jesus Cristo vai incorporar no teu servo Elias Joanã e eu quero fazer parte da mensagem do quarto anjo. Amém. No caminho de Damasco, Saulo ia viajando. De repente uma luz iluminou o seu caminho. Saulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo respondeu: quem és tu? A voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo caiu do cavalo, seus amigos ampará-lo e levou até Damasco. Deus mandou chamar Ananias. Ananias disse: eis-me aqui. Vai até Damasco e diga para Saulo, se ele se arrepender, em 3 dias ele vai voltar a ver. Deus deu-lhe o endereço, Ananias deu-lhe o recado, e Saulo se arrependeu. Em 3 dias ele voltou a ver, pediu o seu batismo, e logo após ele foi pregar o gentil. Com 3.000 se converteu. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Paulo foi um grande apóstolo do Senhor Jesus. Paulo foi um grande apóstolo do Senhor Jesus. Amém.